Desde muito cedo eu vi que eu tinha problemas com autoestima, com inferioridade, não gostava de mim, não me amava e fui assim um jovem durante bastante tempo me sentindo assim. Até que eu casei e quando casei tudo aquilo aflorou. Por mais que a gente tivesse uma relação razoável até, havia uma frieza, uma certa silêncio da minha parte, nós não tínhamos uma plenitude em todas as áreas dentro da nossa vida. E lá pelos 7 anos de casamento nós tivemos uma crise muito profunda, onde que vieram à tona muitas coisas. Eu era uma esposa autoritária. Nada do que ele fazia me agradava. O que ele falava, a brincadeira que ele fazia, o jeito dele ser me incomodava. E eu queria mudar ele a todo custo. E com isso, cada vez mais nós nos afastávamos. Eu tive problemas com pornografia, me envolvi com esse mundo e perdi muito tempo da minha vida nisso. Quando o nosso filho Nicolas nasceu, parece que eu tive mais um aprofundamento nisso, porque quando ele nasceu, eu coloquei ele no meu colo, eu senti, e agora, o que é ser pai? E agora, o que eu vou dar para esse filho? E eu vi que eu tinha problema com os meus pais, eu tinha problema com meu pai, com a minha mãe, eu tinha problema com Deus, eu tinha problema com tudo. Naquela época nós tínhamos um comércio, trabalhávamos muito e um certo dia, estressada pela correria do dia a dia, eu cheguei em casa muito revoltada e falei para ele que eu queria separação. Só que eu não falei aquilo porque eu queria me separar, eu amava meu esposo. Eu falei aquilo porque eu queria dar um intimato nele, eu queria que as coisas mudassem entre nós. Ele olhou para mim e falou assim: que bom que você falou isso, você quer se separar? Porque eu também quero. Ali o meu chão caiu, eu nunca esperei ouvir isso dele. Nós entramos por um caminho assim, sai ou continua, e foi por um longo tempo um silêncio assim, que ninguém sabia o que estava acontecendo entre nós dois, mas nós estávamos vivendo a pior fase. Falou, abriu o coração para mim, foi a primeira vez que eu ouvi o que de fato ele sentia, o que de fato aqueles 7 anos tinha sido para ele, e foi um choque para mim. E a gente viveu a maior crise até então do nosso casamento. Só que nessa época nós tínhamos um bebê, o Nicolas era recém-nascido, tinha 1 aninho. E eu falei: Deus, não é possível, eu não casei para viver isso que nós estamos vivendo. Eu casei, eu sempre quis, a família sempre foi muito prioridade na minha vida. A minha esposa recebeu um convite para ir na imersão Recomeçar. Ela veio e falou para mim: olha, como última instância, queria que tu fosse, pela nossa amizade, pelo tempo que nós ficamos juntos. E eu que meio forçado, mas fui. E quando eu cheguei lá, eu comecei a ouvir algumas coisas, algumas verdades. Eu comecei a ser impactado por uma visão que eu não tinha. E aquilo me confrontou muito. E naquele final de semana eu decidi que eu precisava lutar pelo meu casamento. E eu saí de lá decidido a entrar por um caminho de mudança. Lá naquela imersão eu comecei a ouvir um pastor, o pastor Nicolete, começou a falar assim no microfone: sempre é tempo de viver uma nova história. E aquilo começou a entrar dentro de mim, porque a minha religião, eu dizia dentro de mim, eu era muito religioso, eu dizia dentro de mim: não, eu já acabei pro sistema, eu já acabei para a igreja, eu não sirvo mais para mais nada. E aí naquele final de semana eu comecei a ver que Jesus ainda acreditava em mim. E eu levei ele achando que o problema era só ele. E lá eu entendi que eu também tinha uma parcela de culpa muito grande no meu casamento, que eu também precisava ser moldada, que eu também precisava deixar Deus trabalhar dentro do meu ser. E nasceu uma esperança acerca da minha vida, acerca do meu futuro com aquela imersão. E eu voltei para casa e a gente começou a entrar por um caminho de arrependimento. Isso é, a gente começou a fazer cursos na área de família, de casamento. A gente começou a aprender sobre educação de filhos. Eu fiz vários cursos de homem ao máximo, ela fez vários cursos de mulher única. E a gente começou a enxergar onde que a gente errava. Tantos problemas que a gente tinha eram decorrentes de comportamentos errados. E a gente foi, estudou muito e se aplicou muito, e Deus começou a mudar nessa história. Esse tempo Deus foi sarando a gente de dentro para fora, foi tratando a identidade nossa, foi tratando as nossas emoções, foi tratando a questão da pornografia, que era muito forte na minha vida. No geral, foi me arrumando como pai, como marido, como homem e como
filho de Deus, principalmente. Lá lá não mudamos da noite para o dia, só que lá os nossos olhos foram abertos de uma forma que nós conseguimos ver que nós precisávamos de ajuda. A gente foi convidado para liderar uma célula e eu não sabia, mas Deus estava planejando algo muito maior para nós. Nós hoje, depois de alguns anos, temos uma igreja, lideramos pessoas, pastoreamos casais e Deus tem usado as nossas vidas na área em que a gente mais sofreu, na área em que a gente mais teve desafios para que a gente pudesse edificar pessoas. E eu vejo tudo que nós estamos vivendo, o ministério que nós temos hoje, e eu costumo dizer que eu jamais teria aceitado o ministério do jeito que eu era antes. O perdão que eu recebi é o perdão que eu prego para as pessoas. O amor que eu vivi e vivo é o amor que eu quero dividir com as pessoas. Um novo tempo que eu estou vivendo, eu quero que as pessoas vivam também. Eu quero dizer para você que está assistindo esse vídeo, quem sabe não seja uma história tão glamurosa, mas é uma história de redenção, reconciliação, de perdão. Como Deus tem aberto a oportunidade de nós contarmos o nosso testemunho, eu sou grata a Deus e digo, Deus, muito obrigado, porque aquela dor que eu passei lá atrás está servindo de cura hoje para outras mulheres. O perdão e o amor que eu vivo, eu quero que todo mundo saiba, eu quero te convidar a viver isso também. Se você desacreditou do teu casamento, desacreditou do teu ministério, desacreditou de você mesmo, eu quero dizer para você, Jesus não desacreditou de você. She told me she believes in sunsets and simplicity.